E ele percorria todas as cidades e aldeias
deriva, vamos colocar assim, na vida espiritual, né? Crendo em todo tipo de coisas, e ele, o desejo dele era salvar a todas elas. Então ele fala com os discípulos assim, que a seara é grande, ou seja, vamos rogar ao Pai, vamos pedir para mandar mais trabalhadores para a seara. Isso não é diferente nos nossos dias, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo cada vez pior. Existem muitas cidades que o Evangelho ainda não alcançou, as pessoas não foram ainda alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Por incrível que pareça, tem lugares que nunca ouviram falar, nem conhecem quem é Jesus. Às vezes a gente acha assim impossível, mas a gente ouve histórias de pessoas que chegam em aldeias, em lugares mais remotos, vão falar de Jesus, mas quem é esse? Ou seja, não ouviram falar da história de Jesus. Então isso é triste, porque Jesus deseja salvar a todos, só que é um grande problema. O campo é grande, a seara é grande, mas cada vez menos pessoas se interessam por ir aos campos e pregar o Evangelho. Quase ninguém quer se comprometer a pagar o preço de ir e anunciar o Evangelho. Né? Nós, às vezes, não vamos para lugares distantes, mas nós somos missionários aqui, nas cidades onde a gente visita, nos lugares onde a gente vai, onde a gente for, nós somos missionários. Nós podemos falar de Jesus e falar com entusiasmo, falar realmente, nosso coração precisa se mover pelas pessoas que a gente vê que estão perdidas, que estão morrendo sem Jesus. E é nossa responsabilidade. Jesus deixou conosco essa responsabilidade de anunciar a salvação. Então, eu quero falar com vocês
vítimas. Temos vivido dias difíceis de medo e insegurança. Há um clamor por socorro de mais de 8 milhões de vozes sem Jesus. Cristo é o único capaz de dar esperança duradoura e transformação plena. Em Mateus 9,36, lemos: E vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus nos vê, se compadece de nós e nos pastoreia em amor. Ele é o nosso bom pastor. Jesus é a esperança para as multidões cansadas e angustiadas. O nosso maior exemplo de fé e obras é Jesus Cristo. Jesus não era alheio às necessidades das multidões. Ele enxergava a carência das pessoas. Mais do que isso, além de enxergar, Ele se envolvia para que as multidões compreendessem que havia um reino eterno preparado para todos quantos nele crescem. Esse amor sacrificial de Jesus precisa hoje ser manifestado no mundo. E o instrumento que ele deseja usar é a igreja local. Pois a igreja local é testemunha e portadora da mensagem de esperança na comunidade em que está inserida. E como cristãos, levamos a esperança para as nossas crianças, jovens e adultos. E como cristãos, temos que testemunhar de nossa esperança para toda a comunidade. Como cristãos, proclamemos que Jesus é a esperança que transforma a tristeza em alegria, a guerra em paz e a morte em vida. A Convenção Batista Paranaense trabalha em parceria com igrejas batistas, o sustento, capacitação e envio de missionários para os campos do Paraná. Jesus disse que a luz não deve ficar escondida, pois assim ela não cumpre a função dela de iluminar a escuridão. Desafiamos os batistas a serem luz, a sair das quatro paredes para iluminar as inúmeras necessidades espirituais e sociais da nossa gente. E se envolver na obra que o Senhor está realizando em nosso estado. Somente indo até as pessoas entenderemos como ser uma resposta contextualizada para elas. Nosso objetivo é mobilizar a igreja local a cumprir a sua parte na grande comissão de Cristo, em sua comunidade e em nosso estado. Nossas ênfases para esta campanha estão voltadas para as grandes e pequenas cidades, áreas rurais, distritos e povoados, de toda etnia, língua e cultura. São mais de 200 municípios sem a presença batista. Na ação missional da igreja, ações são fundamentais para fazer discípulos que gerem novos discípulos. Orar para que o reino venha a nós transforma a comunidade. Agir com compaixão e graça transforma a comunidade. Investir em vidas transforma a comunidade. Fazer discípulos de Cristo transforma a comunidade. Antes de voltar para o Pai, Jesus reuniu seus discípulos e proferiu palavras cujo propósito é definir o significado no restante da vida deles. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Portanto, Jesus nos convida. Veja, olhe, faça e vista. Convido você e a sua igreja para juntos realizarmos a melhor campanha de missões estaduais da história da comunidade. Deram ver que é um vídeo dos próprios missionários do estado, que trabalham no estado do Paraná, falando sobre missões. Né? Eles trabalham em diversos campos, entre caminhoneiros, hospitais, presídios, todos os campos prováveis e improváveis, que a gente nem imagina ter um missionário lá fazendo a obra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus soberano Pai, que bom, ó Deus, podermos sentir, ó Deus, o teu amor, saber que o Senhor nos olha, ó Deus, com amor, com compaixão, e olha também para esse mundo perdido, ó Deus, com interesse em salvá-los. Ó Deus, venha nos usar, Senhor, para fazer a tua obra, para realizar aquilo, ó Deus, que o Senhor preparou para as pessoas, ó Deus, que possamos ter o teu amor e usar de compaixão também para aqueles que estão ao nosso redor, ó Deus, carentes, sedentos da tua palavra, sedentos do teu amor, morrendo sem salvação, ó Deus. Estejamos revestidos de poder vindo de ti, Senhor Deus, para
para transformar a vida daqueles que estão ao nosso redor. Clamamos ao Senhor, ó Deus, pelos missionários que estão, ó Deus, pelo nosso estado, espalhados por diversas cidades, Senhor, levando a Tua palavra em lugares, ó Deus, que a gente nem imagina, mas eles têm feito, ó Deus, a Tua obra dedicada às suas vidas, ó Deus, deixado de lado muitas coisas para Te servir. Te peço, ó Deus, que Tu esteja abençoando cada um, ó Deus, protegendo de todo mal, dando saúde, dando um renovo de forças a cada manhã, ó Deus, que eles não se sintam solitários, ó Deus, que eles sintam a Tua presença com eles e que eles possam, ó Deus, ser também revestidos de poder e que as pessoas que eles tiverem contato, ó Deus, que o Senhor dê a eles ousadia no falar e que as palavras que eles disserem, ó Deus, possam entrar no coração dessas pessoas, que elas possam se converter, ó Deus, de todo o coração e que esse estado possa experimentar, ó Deus, um grande avivamento espiritual, possa haver uma grande transformação na vida de muitas pessoas. Ajude-nos, ó Deus, como igreja local, a realizar a Tua obra, ó Deus, também com a mesma dedicação e o mesmo amor aqui no Capitão, ó Deus, que nós possamos resgatar, ó Deus, as vidas que estão também perdidas e sedentas de Ti. Nos dê estratégias, ó Deus, nos dê ânimo, vigor, entusiasmo, Senhor. Não nos deixe desanimar desta tarefa, ó Deus, que sintamos a nossa responsabilidade, Senhor Deus, que o Senhor nos deu, de anunciar a Tua salvação até que o Senhor venha nos buscar. É isso, ó Deus, que nós Te pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ministério de louvor. Ficar de pé, amados. Antes de nós começarmos a ministrar louvor, gostaria de compartilhar com vocês 3 versículos que está dentro desse primeiro cântico nosso, que está em Salmo 132, versículo 13, 14 e 15. Que o Senhor escolheu a Sião, desejou-lhe para a sua habitação, dizendo: Este é meu povo, é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Esse cântico nos traz a seguinte letra: toma o teu lugar. Você está disposto a deixar Deus tomar o lugar em tua vida nesse momento? Você está disposto a desprender no dia de hoje, os afazeres, ou de amanhã, as dificuldades que você tem que enfrentar amanhã? Com certeza nós temos. Amanhã é segunda-feira. Está disposto a isso? Feche teus olhos abaixo da cabeça. Comece a falar com Deus neste momento. Davi aqui estava preocupado em construir um templo a Deus. E nós estamos preocupados em fazer a vontade de Deus. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que nos desprender de tudo aquilo que nos impede, para que Ele venha tomar lugar em nossas vidas, em minha vida e em sua vida. Só assim Ele vai poder agir naquilo que você está esperando a resposta dEle. Aí você tem que falar assim: Deus, toma um lugar em minha vida. Muda o meu coração, muda meu ser, muda o meu modo de pensar, meu modo de agir, meu modo de ver as coisas, Deus. Meu querido, Ele muda quando você coloca-se diante dEle, porque Ele conhece o vosso coração. Deixa aqui um momento de oração suave, que você possa agora abrir o seu lábio, sua boca, com os seus lábios, entoar algumas frases aí de agradecimento. Senhor Deus, nós Te agradecemos, Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor por nós, por ter dado o Seu Filho Jesus, para derramar o Seu sangue naquela cruz, para que hoje pudéssemos, ó Deus, nos alegrar com a Tua salvação. Te agradeço, Senhor, porque apesar de sermos falhos, pecadores, Senhor, a Sua misericórdia nos alcança, o Seu amor, ó Pai, e a Sua provisão também, Senhor. Obrigado por não ter deixado faltar nada a cada um de nós. Tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Deus, por ter reconhecido em Ti a necessidade de estar em comunhão dia a dia contigo.
Obrigado pelo excelente mais um vídeo. Obrigado. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Entronizado entre os louvores. Esse é o Deus que nós adoramos e entronizamos, colocamos Ele no trono das nossas vidas. Que nós possamos a cada instante termos o nosso Senhor como Deus das nossas vidas.
simplesmente da boca para fora, só de palavras, mas que seja algo verdadeiro dentro de nós. Amém? Som. Esse hino que vamos cantar agora, irmãos, esse é antigo, hein? Esse é mais antigo que nós todos juntos aqui, se transformar as idades aqui. Nós vamos cantar com alegria. Ó, mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador.
dos homens o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou guarda sucumbir, da dor que perturba minha alma, eu peço que venha aqui. Todas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Quem sentir, ó meu mestre, vem logo, venha acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz entre o céu e o mar. O meu coração vos acalma, e não poderá vingar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, seja encabelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, que leva o Senhor Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Amém, queridos? No meio da tribulação, no meio do mar agitado, nós podemos confiar no Senhor e podemos descansar. Como diz o hino, podemos sossegar, porque Ele está no controle. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Amém? Todos necessitam de amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de Deus que salva. Salva.
Vamos orar? Irmã Graciela, nos através de uma oração. Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por podermos louvar a Ti. Obrigado, Senhor, porque Tu venceu a morte na cruz do Calvário, Pai, para que nós pudéssemos ter vida, Senhor. Obrigado porque Tu venceste o pecado, Tu venceste todas as nossas transgressões, Senhor, levando na cruz, para que um dia nós pudéssemos ter um encontro contigo, Senhor, e ganhar a salvação. Uma salvação que não merecemos, Senhor, por nossos feitos, não merecemos por esforço nenhum. E como é bom, como é agradável, como é maravilhoso, Senhor, podermos receber essa salvação. Te louvo, te engrandeço o teu nome, Senhor, por essa graça maravilhosa, Pai. Quero te agradecer também, Senhor, por podermos estar aqui reunidos, pela bênção que é podermos ter as crianças no nosso meio, Senhor, louvando a Ti também, elas poderem ouvir a Tua palavra, cantar a Ti, Senhor, que cada dia mais, Senhor, nós possamos também continuar firmes nos Teus caminhos, cada dia mais o desejo do nosso coração de Te servir, de Te obedecer, de fazer alguma coisa para Ti, Senhor, além do pouco que nós fazemos, possa crescer no nosso coração, Senhor, que a gente também possa crescer em nós, Senhor, a vontade, o desejo de ofertar para missões, de podermos ajudar, Senhor, aqueles que têm o dom, a missão, o chamado, Senhor, de estar lá à frente da batalha, Senhor, fazendo aquilo que muitas vezes cada um de nós não consegue fazer, mas que com aquilo que o Senhor coloca no coração de cada um, aquilo que nós possamos não, na verdade, não estar nos omitindo daquilo que nós podemos fazer por Ti, ó Pai amado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, pelo crescimento da igreja, por podermos estar aqui nessa cidade, pregando a Tua palavra, meu Pai. Obrigado, enfim, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor, que é sem fim. Te louvo, te agradeço por tudo, Senhor, no nome de Jesus. Amém.
Ele venceu pra sempre.
Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Amém? Todos acharam? Quem não achou, pode clicar misericórdia aí. Estou todo mundo afiado, hein? Faz um tempinho que a gente não faz um debate bíblico aqui na frente. Não vai ser hoje, só depois da quarentena. Né? Dá para ser agora. Mas já vai treinando aí. Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao verso 8. Encontramos escrito assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Até aí. Vamos orar? Ó Deus querido, mais uma vez estamos aqui diante do Senhor e, lido, ó Deus, esse texto. Nós pedimos ao Senhor que fale mais uma vez aos nossos corações, mediante a Tua palavra. Ó Deus, que ela venha, ó Deus, ao encontro de nossas necessidades e também, ó Deus, venha nos impactar e nos fazer mudar por tudo aquilo que precisamos ser transformados ainda pela palavra e pela vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós temos falado nesses últimos domingos sobre as cartas que estão aqui no livro de Apocalipse, as cartas de João às 7 igrejas da Ásia. Na verdade, são cartas de Jesus, né? João é o porta-voz dessas cartas, é aquele que vai redigir e vai enviar essas cartas a essas 7 igrejas da Ásia. O capítulo 1 do Apocalipse se refere a essas 7 igrejas, que nós já lemos a respeito delas, as cartas, né? Uma por uma, já trouxemos as mensagens a respeito de cada uma delas, mas hoje eu quero trazer uma breve recapitulação de todas essas igrejas. Por quê? Porque há não vou dizer que é um consenso, mas há uma grande maioria de estudiosos, de pregadores, de teólogos que entendem que essas igrejas verdadeiramente existiram, né? As cartas que foram endereçadas a essas igrejas falavam para elas naquele tempo, com toda certeza, elas tinham problemas, e esses problemas que são relatados aqui nas cartas, essas igrejas viviam esses problemas lá na época, precisavam ser admoestadas, precisavam ser inquietadas com a palavra de Deus, com a carta de Jesus para eles, né? Mas também diz respeito à igreja no decorrer dos séculos. Cada igreja às quais as cartas eram endereçadas dizem respeito a igrejas ou a forma de ser igreja atualmente. Por isso é importante, muito importante, nós olharmos para essas igrejas do passado, as igrejas da Ásia,
e olharmos para as nossas igrejas hoje, olharmos para a nossa vida hoje, individualmente, para entendermos ou aplicarmos essas palavras na nossa vida. E sabemos que, porventura, nós não somos alguns desses que estão sendo citados aqui. Algumas dessas formas de ser igreja, talvez seja parte da nossa igreja, talvez seja parte da nossa vida, individualmente falando, e nós precisamos corrigir algumas coisas. Talvez tenhamos coisas na nossa vida cristã que sejam exemplos, sejam motivo de Jesus se alegrar com aquilo e elogiar, como ele elogia algumas igrejas aqui na carta, mas talvez também tenham algumas coisas na nossa vida que não são corrigidas. E aí Jesus diz para nós: tenho algo contra ti. Nós vamos ver isso aqui. Já vimos durante essas semanas passadas, nós vamos dar uma recapitulada hoje. Eu quero tentar ser breve, tá bom? Esse texto, essa introdução aqui do livro de Apocalipse, fala a respeito dessas igrejas, chama a atenção dessas igrejas através do apóstolo João, que foi, talvez, um grande conhecido dessas igrejas. João teve uma vivência durante muito tempo nessa região. João, segundo historiadores, a gente encontra isso nos livros, ele foi um dos pastores de Éfeso. Ele foi um daqueles que pastoreou a igreja de Éfeso. Então, daquela região, e provavelmente ele chegou a conhecer muitas dessas igrejas, provavelmente convidou para um café da manhã os pastores da região. De vez em quando os pastores aqui da região faziam café. Num tempo muito antigo, antes da pandemia, quando o tempo permitia, a gente se reunia para tomar um café junto. Hoje a gente não está podendo fazer isso mais. De repente o João fez isso com aqueles pastores algumas vezes. Se reuniam para conversar sobre seus rebanhos, sobre suas igrejas, sobre o campo de cada um deles, sobre as dificuldades, sobre as vitórias. Então João, nada melhor do que João para escrever para essas igrejas, porque ele tinha autoridade sobre essas igrejas. E ele vai escrever, então, as 7 cartas. O verso 4 vai dizer: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. E quais eram essas 7 igrejas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós falamos sobre essas igrejas e o que cada uma delas tinha. Éfeso, quais eram as obras que a carta ressaltava na igreja de Éfeso? Dizia que aquela igreja tinha labor e perseverança. Era uma igreja que trabalhava. Era uma igreja que era assídua no seu trabalho e perseverante. Não suportava homens maus. E suportava as provas que lhe recaíam. Quando acontecia alguma coisa, alguma adversidade, aquela igreja estava sempre pronta a responder. No entanto, a carta à igreja de Éfeso vai dizer: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Ou seja, todo aquele trabalho, todo aquele labor, toda aquela perseverança estava sendo realizada sem amor, sem compaixão. Não havia amor pelas almas. O que aquela igreja produzia era mecânico. Era algo mecânico. Faziam porque era uma rotina fazer. Vamos à igreja hoje. Hoje é dia de culto. Hoje é dia disso ou daquilo. Hoje é dia daquela festividade da igreja. Hoje é dia daquela comemoração. Vamos fazer. Mas tudo isso era feito sem amor. E o chamado de Jesus para aquela igreja era que aquela igreja se arrependesse. Voltasse ao primeiro amor. Lembrasse de onde havia caído. Arrependa-te e volte. Essa carta se encontra no capítulo 2 do livro de Apocalipse. E ao que vencer, Jesus vai dizer àquela igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, esse comerá da árvore da vida. Ou seja, vida eterna. Vocês lembram da história da árvore da vida, lá no Gênesis? Quando Deus planta lá um jardim, coloca lá o homem para cuidar, e ele planta no jardim toda espécie de árvore, e plantou também a árvore da vida. Mas quando o homem desobedeceu, quando o homem caiu em pecado, o que Deus fez? Vamos proteger aquela árvore para que o homem não coma, porventura não coma, e viva eternamente. Se o homem comesse daquela árvore, ele viveria eternamente.
Mas Deus providenciou a árvore para que nós hoje pudéssemos provar dela. E essa árvore é Jesus, o Salvador. A árvore da vida é o Salvador. Aquele que vencer vai comer o fruto da árvore da vida. Aquele que vencer tem a vida eterna. Esmirna foi a segunda igreja que nós falamos sobre ela. As suas obras eram o sofrimento por causa dos opositores. Esses opositores eram chamados de sinagoga de Satanás, ou seja, eram mentirosos. Eram pessoas que se passavam por fiéis, se passavam por crentes, se passavam por tementes a Deus, mas no fundo eram infiéis, eram mentirosos. Essa igreja sofria isso e lutava contra esses opositores. O texto vai dizer também que o diabo irá lançar em prisões alguns daquela igreja durante 10 dias para sofrerem. Ou seja, era uma igreja que era acostumada a provações. Tanto é que o texto vai dizer ser fiel até a morte. Ou seja, a coisa era meio apertada para essa igreja. Ser fiel até a morte. Ou seja, mesmo que você esteja morrendo, continue, permaneça fiel. Mas eu tenho algo contra ti. Jesus vai dizer: a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são. Havia ainda entre eles muitos que permaneciam como sendo crentes e ainda assim eles permaneciam, eles permitiam que essas pessoas estivessem em alguns momentos tendo palavra na igreja, falando alguma coisa, ensinando alguma coisa. Ao vencedor, portanto, esse não sofrerá o dano da segunda morte. Ao que vencer, não morrerá. Ainda que você aqui na terra sofra até a ponto de morte, o dano da segunda morte, você não sofrerá. Queridos, é muito importante a gente olhar para nós e entendermos isso. Nós vivemos num país onde existem muitas facilidades ainda para o Evangelho. Existe muita facilidade para o Evangelho, para se pregar, para se anunciar o Evangelho. E quando eu falo de anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, são todas as vertentes que pregam o Evangelho, ou que se dizem cristãs. Porque vai chegar um tempo, diz as Escrituras, em que para todos esses vai cessar. Seja de qual denominação for, seja de qual religião for, se prega o Evangelho, se prega a Bíblia, se ensina de alguma forma as Escrituras, vai cessar. As pessoas vão ter comichão dos ouvidos, porque não vão querer ouvir mais as Sagradas Escrituras. É o que a Bíblia diz. Por isso vai chegar um tempo em que a igreja será perseguida em toda a terra, em todo o mundo, inclusive no Brasil. Inclusive nós que estamos aqui. Nós sonhamos muitas coisas no futuro, né? Sonhamos em evangelizarmos, sonhamos em construirmos um templo, sonhamos em muitas coisas. Mas vai chegar um tempo que tudo isso vai ter que ser deixado de lado. E nós vamos ter que viver o cristianismo meio que às escondidas, pregando o Evangelho meio que no submundo. Você sabe que tem países que funcionam assim o Evangelho? O Evangelho é meio que uma contravenção, é um crime pregar o Evangelho. Você sabe que tem países onde a Bíblia é tida como contrabando? Sabia disso? Tem países que para entrar com Bíblia você tem que entrar com ela disfarçada, embalar uns negócios lá, esconder nas cargas de milho, esconder nas cargas de soja, né? Nos compartimentos dos carros, ali dentro da porta, esconder Bíblia. Muitas histórias já foram contadas a respeito de missionários que precisaram contrabandear Bíblia para países onde é proibido falar de Jesus. Mas vai chegar um tempo em que nós também sofreremos esse tipo de perseguição. Mas quem está disposto a pagar o preço até a morte, lembre-se, mesmo que você morra fisicamente, você não sofrerá o dano da segunda morte. Pérgamo, uma dessas 7 cidades, as suas obras, uma delas era conservar o nome de Cristo. Eles ainda mantinham, eles permaneciam proclamando esse nome e não negavam a fé. No entanto, Jesus tinha contra essa igreja
que eles toleravam ainda entre eles a doutrina de Balaão, que era aquela doutrina que permitia que os judeus comessem carnes sacrificadas a ídolos. É a doutrina que permite que a igreja se assente para louvar a Deus no domingo à noite, mas durante a semana e nos outros dias da semana tem outras práticas que não dizem respeito ao cristianismo, que não dizem respeito à fé cristã, e fazem outras coisas, e falam outras coisas, e vivem uma vida indiferente àquilo que Deus escolheu para cada um de nós. Isso é tolerar a doutrina de Balaão. Sermos infiéis à doutrina cristã, à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Não podemos negar essa fé. No entanto, Jesus tinha contra essa igreja essa doutrina, e também a doutrina dos nicolaítas, que permitia como é que eu posso dizer aqui, ao vivo, né? Permitia o adultério dentro da igreja, permitia a fornicação dentro da igreja, e achavam que não tinha nada a ver. Se nós já somos de Jesus, podemos fazer o que a gente quiser, nós já estamos salvos. E se você tem esse raciocínio, meu querido, eu quero dizer para você que você está enganado. Aquele que é de Jesus, ele é regenerado, ele é nascido de novo, ele é transformado pela palavra de Deus. E as práticas do velho homem são deixadas para trás. O pecado é abandonado, é confessado a Deus, é confessado, arrependido e perdoado, e não mais praticado. Então deixe de lado tudo aquilo que não pertence ao Senhor. Aceitar a doutrina dos nicolaítas é achar que você pode viver com um pé na igreja e outro no mundo, e está tudo certo. É o famoso crente girafa. Né? Vamos falar do crente girafa? O corpo está dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora, pensando em outras coisas. Né? Pensando o que vai fazer depois que eu sair daqui, esse culto acaba. Nós não podemos ser assim. Somos aqueles que foram lavados, comprados pelo sangue de Jesus. A nossa história, a nossa vida precisa ser diferente. A igreja de Tiatira, aliás, volta aqui no Sardes. Ao vencedor. O vencedor receberá um maná escondido e uma pedrinha branca com um novo nome. Olha que coisa maravilhosa. O céu, irmão, é cheio de surpresa, viu? Não pensa você que o céu é só nuvenzinha, você ficar pulando de uma nuvenzinha para outra, e um monte de anjinho tocando harpa. Né? Tem gente que acha que o céu é isso. É um monte de nuvenzinha, a gente fica pulando, os anjinhos tocando e a gente cantando. O céu é cheio de surpresa, que nós não temos ideia. Afinal de contas, vamos passar lá uma eternidade. Uma eternidade. Você sabe quanto tempo que é isso? Eterno. É? A pessoa, se fosse passar a eternidade só pulando de nuvenzinho em nuvenzinho, claro que Deus sabe que você vai ter coisa melhor, Deus já preparou coisa melhor para nós. Que nós não sabemos. Mas para isso precisamos crer. Precisamos crer. O vencedor receberá o maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Tiatira é a próxima cidade. As suas obras eram amor, fé, serviço, perseverança. E o texto vai dizer que elas ainda faziam obras muito numerosas. Essas obras haviam se multiplicado. No entanto, Jesus tinha contra aquela igreja que tolerava Jezabel. Tolerava Jezabel. Ou seja, tolerava a promiscuidade, tolerava a prostituição dentro da igreja, tolerava coisas que não eram sagradas dentro da igreja, tolerava coisas que eram contra a vontade de Deus dentro da igreja. E isso não pode ser assim na nossa vida. Se você tem vivido uma vida dupla, uma vida que adora a Deus em determinado momento, mas no outro momento você esquece que Deus existe e faz as coisas só em favor de si mesmo, em favor da sua vida, pautada no seu egoísmo, naquilo que você deseja, que você acha que está certo para você, isso é viver uma vida dupla. Isso é viver uma vida longe dos princípios da vontade de Deus. E nós precisamos aprender a viver uma vida pautada na palavra de Deus, mesmo que isso nos doa, mesmo que isso nos custe, mesmo que isso diga para nós que a gente tem que abandonar coisas que a gente gosta.
Pois isso é a manutenção da fé. Isso é viver uma vida de fé. É crer na esperança que Cristo nos dá, independente do que eu acho. Mesmo que eu acho, mas isso não vai dar certo. Viver assim para mim não vai dar certo. Então pula fora. Se você acha que não vai dar certo, pula fora. Porque o céu é preparado para aqueles que dão certo. Aqueles que vencem. Se for ficar dando murro em ponta de faca, olha o ditado aí de murro, né? Toda hora eu uso o ditado popular. Se for ficar dando murro em ponta de faca, desiste. Mas se você crê que Deus tem para você uma vida eterna, o céu, guardado para você, na presença dele por toda a eternidade, viva aquilo que ele disse para você viver. Mesmo que isso te doa, mesmo que isso te incomode, mesmo que você ache difícil deixar algumas coisas, não vou dizer que é fácil, realmente é difícil, humanamente falando é difícil. Para o ser humano deixar aquilo que lhe agrada, e o pecado muitas vezes são coisas que nos agradam, é difícil. Mas a Bíblia diz que se você não deixar, você não tem parte com Deus. Se você não deixar, você não pode entrar no reino dos céus. No entanto, Jesus diz para aquela igreja que ele lhes protegerá de outras cargas, mas eles precisam conservar o pouco que eles ainda têm. Conservar o pouco que ainda tem. Se ainda tem um pouco de fé, conserva. Se ainda tem um pouco de obras, conserva. Se ainda tem um pouco de fidelidade, conserve. Para que ele faça com que aquilo frutifique na sua vida. Se você acha hoje que a sua caminhada cristã está difícil, você tem caído muito, sabe aquela coisa que muitas vezes muito crente diz, né? Ah, pastor, eu estou meio prejudicado aí, estou cometendo uns erros aí, estou até meio afastado de Deus, estou até fraco espiritualmente, eu acho que eu não vou conseguir. Pare com essa ideia, pare com esse pensamento. Ouça o que Jesus está lhe dizendo, conserva aquilo que você tem e se aproxime de Deus. Tem gente que para de vir à igreja porque está em pecado. Pelo contrário, venha para a igreja. Está em pecado, venha para a igreja. Tem gente que acha que não pode orar mais porque está em pecado, está com vergonha de orar. Aí você tem que buscar mais a Deus. Busque mais ao Senhor. Tem gente, irmãos, que às vezes não toma nem ceia. Ah, não tomei ceia não, pastor, porque eu estou no pecado. Não, meu querido, nem isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, confesse a Deus o seu pecado. Examine-se. Coloque aquilo diante de Deus e aí você come o pão e bebe o cálice. Você não tem que deixar de fazer porque você está em pecado. É claro, se você não confessar, se você for beber, achar que, estou nem aí. Isso é um pecado. Isso é perigoso. Né? A Bíblia diz, se for assim, nós estamos bebendo e comendo para a nossa própria condenação. Aí nós vamos escutar lá de Deus depois. Ele vai falar alguma coisa para a gente. Mas se você se arrependeu verdadeiramente, faça, venha à igreja. Ah, mas eu não me arrependi ainda, pastor, eu fico com vergonha de ir no culto. Venha no culto. Ouça a palavra. Não temas. O que vencer terá autoridade sobre as nações. Jesus vai dizer para essa igreja. Era uma igreja que estava fraca, que estava com problemas. Tinha prostituição no meio da igreja. Quando fala em prostituição, não é só prostituição homem e mulher, não. É a prostituição espiritual. É de achar que posso cultuar a Deus aqui e amanhã eu cultuo outra coisa. Isso é prostituição. Mas ele disse que aqueles que permanecessem teriam autoridade sobre as nações. Você é um vencedor? Jesus te coloca com autoridade sobre os povos. A igreja de Sardes, nas suas obras, olha só, tens nome de que vives, mas estás morto. Não são íntegras as tuas obras. Essa igreja é triste, hein? Estão mortas as suas obras. Não são íntegras. Tenho contra ti tudo isso e também que tens vestes sujas. É uma igreja que estava suja espiritualmente. Lembra-te do que tens recebido, senão eu virei contra ti como um ladrão. É uma igreja que estava com sérios problemas de reverência, problemas de adoração,
No entanto, Jesus diz àquela igreja: ao vencedor, este será vestido de vestes brancas. Ainda havia naquela igreja, naquela cidade, algumas pessoas que não se contaminaram. Havia ainda naquela igreja pessoas que não haviam sujado as suas vestes. O convite para nós essa noite, nessa carta de Sardes, é que nós tenhamos as nossas vestes, as vestes purificadas pela palavra de Deus, purificadas pelo seu Santo Espírito. Se algo tem sujado as suas vestes, se algo tem contaminado a sua vida espiritual, peça a Deus que te limpe, peça a Deus que te restaure. Só Ele pode fazer isso. Não se engane achando que você pode limpar as suas vestes espirituais. Você não pode. Você não consegue. Só Jesus pode. Mas Ele só vai fazer isso quando nós confessarmos e nos arrependermos. Filadélfia, as suas obras, e Filadélfia é uma igreja que é só elogiada por Jesus. As suas obras, uma igreja que proclama, uma igreja que testemunha, uma igreja que é fiel, mesmo em meio à adversidade. Essa é a igreja de Filadélfia. Só recebe elogios de Jesus. Jesus não tem nada contra ela, pelo contrário, Ele tem a seu favor. Te guardarei na hora da provação. É a palavra que Jesus dá para aquela igreja. Na hora que você for provada, que você for experimentada, eu vou te guardar. Ele vai dizer, na tribulação que há de vir. Meu querido, nós somos filhos de Deus, nascidos do sangue de Jesus. Creia que Deus cuida de cada dia da sua vida. Creia que Deus cuida de cada passo que você dá. Creia que Deus protege a você, a sua família, o seu trabalho, os seus estudos, em todo o tempo. Nós precisamos crer nisso e confiar nisso. No entanto, quando nós desviamos o nosso olhar, quando nós nos apegamos a outras coisas, quando nós nos esquecemos de Deus, nós nos colocamos desamparados. Mas mesmo assim, pela sua grande misericórdia, Ele nos protege. E o que Ele diz para nós, através dessa carta, é que Ele nos protegerá. Precisamos permanecer fiéis, precisamos permanecer testemunhando, fortalecidos na fé. Ele vai nos proteger. Assim como protegeu a igreja do passado, Ele nos protege hoje. E aí você pode falar assim, mas pastor, a igreja do passado, eles eram perseguidos e mortos. Como é que Deus protegeu? Irmãos, protegeu dando alegria. Você sabe como os relatos históricos dos cristãos que morriam nas arenas, que morriam apedrejados, os relatos históricos dizem que eles morriam glorificando a Deus. Alguns deles até com um sorriso no rosto. Alguns deles incapazes de negar o nome de Jesus. Existem alguns relatos que dizem que pela fé de uns, os outros que haviam abandonado a fé voltavam. Eles eram ameaçados. Se você disser que ama Jesus, eu te mato. Se você negar, você fica vivo. E a pessoa negava. E era colocada no lado do tribunal. Quando chamavam a outra e falavam a mesma coisa para ela, se você negar, você fica vivo. Ela dizia, eu não nego. E confessava ali o nome de Jesus. Ela era morta. E aquele que havia negado minutos antes, o que ele fazia? Ele voltava e falava assim, eu estou indigno, mas eu não posso negar o nome de Jesus. E era morto. E aí ele fala assim, mas como é que Jesus protege? Ele protege a nossa alma. Amém. Ele protege a nossa mente, o nosso coração. E nós sabemos que as atitudes que tomamos, independente do que as pessoas pensem ou façam contra nós estamos seguros na mão de Deus. Essa é a proteção que Deus dá. Essa é a proteção que nós podemos confiar. Somos de Jesus. Filadélfia foi essa igreja que foi protegida até o fim, independente do que acontecesse com eles. E o recado de Jesus para eles era: conserva o que tens. Diferente do que lemos anteriormente, lá de conservar o pouco que tinham, aqui não, aqui tinham que conservar tudo. Conserve tudo que vocês têm. Vocês são excelentes, continuem assim, continuem essa boa obra, continuem nessa caminhada. E por fim, a Odisseia. As suas obras, e aí essa igreja aqui não teve elogio nenhum. Enquanto as outras ainda tinham um pouquinho de elogio, essa aqui não teve nenhum. As suas obras
Nem és frio, nem quente. Faltava naquela igreja paixão. Faltava naquela igreja confiar em Deus. Tenho contra ti que tens por Deus as riquezas, mas és infeliz. Aqueles que se apegam às riquezas, o poder das riquezas, que acham que o fato do ter é suficiente para realizar qualquer coisa, se enganam. Meus irmãos, nós precisamos crer no Deus Todo-Poderoso, no Deus que pode todas as coisas. Aqueles que se fiam em bens materiais estão perdidos. E, infelizmente, o mundo é assim. O mundo nos ensina hoje a ter. Se você tem, você é bem sucedido. Se você tem, é porque Deus está te abençoando. Se você tem, é porque você é de Deus. Infelizmente, até a igreja ensinando isso hoje. Mas quando nós olhamos para o livro de Atos, quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, nós vamos ver que eles não tinham nada. E muitas vezes o que tinham, repartiam com aqueles que não tinham. E ainda assim eram abençoados. Esses se sentiam verdadeiramente abençoados. O fato de ter bens, de ter posses, não significa que a pessoa é de Deus ou que está sendo abençoada por Deus. Não quer dizer também que o fato de ter não seja a bênção de Deus. É claro que é. Quem de nós aqui não gostaria de acordar amanhã descobrindo e receber uma herança, né? Um parente distante deixou uma herança para você. Eu gostaria. Bênção de Deus. A gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Mas nós não podemos viver uma vida em busca dessas riquezas, achando que só as riquezas, que só os bens materiais, que só as coisas deste mundo vão satisfazer a nossa vida. Precisamos buscar a Deus. Essa igreja não sabia buscar a Deus porque ela tinha como Deus as suas riquezas. Vivia na cidade mais rica dessa região e batia no peito e dizia: nós podemos, porque nós temos dinheiro para construir, para derrubar, para fazer, para acontecer. Mas Jesus disse que aquela igreja era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa era a vida daquela igreja. Nós não podemos ser assim. Precisamos ser uma igreja que busca o Senhor, que tema o Senhor, que viva para o Senhor. A essa igreja, Jesus disse: ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono. Irmão, Jesus é misericordioso. E embora naquela igreja, nós falamos dela aqui semana passada, semana retrasada. Embora naquela igreja não houvesse um crente sequer, não havia um convertido sequer, ainda assim, Jesus lhes dá a oportunidade de crer. Eis que estou à porta e bato, diz a Bíblia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei comigo e ele comigo. Jesus precisava apenas de uma porta para entrar no coração daquela igreja. Jesus precisava apenas de uma oportunidade para entrar na vida e na história daquela igreja. E ele diz no final ao vencedor: dar-lhe-ei sentar-se comigo no trono, assim como eu venci. Sentei com meu Pai no seu trono. Irmãos, quando olhamos para essas igrejas, e falando agora de missões, né? Estamos aqui na campanha missionária. Semana que vem é a nossa data da oferta para missões. Quando a gente olha para essas igrejas, a gente vê fruto aqui de obras missionárias. Fruto de obras missionárias. Igrejas que foram plantadas por missionários. Homens que se dispuseram a servir a Jesus. Num tempo que não existia a junta de missões. Não existia a missão Barnabé. Não existia campanhas missionárias anuais, né? Para sustentar missões. Não existia isso aqui. Isso é invenção moderna. Esse negócio de junta missionária é coisa de poucas décadas para cá. Naquele tempo, alguém sentia o chamado de Deus e saía. Jogava o corralzinho nas costas. Deus está mandando ele tem que ir. E o sustento, irmãos, era provisão de Deus. Até que algumas igrejas começaram a ser despertadas para sustentar Paulo, para sustentar Pedro, para sustentar os apóstolos e outros missionários que iam aonde iam. Porque tinham por trás uma igreja que abençoava, que dava o seu aval. Igrejas como essas aqui, com problemas, com alguns motivos também de satisfação, alguns elogios, igrejas voltadas por missionários.
Hoje, se nós olharmos na nossa região, no nosso estado, muitas igrejas estão lotadas. Muitas cidades ainda faltam ser alcançadas. Muitas igrejas estão aí. Muitas delas com muitos motivos de serem elogiadas, mas também com motivos de serem repreendidas. Assim como na nossa vida, temos motivos de elogios e motivos de sermos repreendidos. Existem coisas na nossa vida que agradam a Deus, mas existem coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. E eu preciso permitir que o Espírito Santo modifique a minha vida. Esse é o viver cristão. O que eu não posso é parar. O que eu não posso é fechar os olhos. O que eu não posso é baixar a cabeça e me ter como derrotado. Porque eu sei que acima de mim existe aquele que pode todas as coisas. E eu preciso estar com a mente e o coração aberto para que Ele fale na minha vida constantemente. E aquilo precisa ser transformado na minha vida, deixar Ele falar e estar disposto a ouvir. Porque Deus fala isso. O problema é o coração do homem. Deus sempre nos fala. Deus sempre nos incomoda com algo. Deus sempre nos mostra onde está o nosso erro, o nosso pecado, onde é que nós deixamos o nosso primeiro amor, onde é que nós permitimos a prostituição, onde é que nós permitimos o erro, a falta de fé. Ele sabe. Mas Ele sempre nos dá uma palavra para nos ter a oportunidade de retornar a Ele e mudar. E mudar. Você é desse que está disposto a mudar sempre. Está disposto a ser transformado sempre pela palavra. Jesus quer encontrar pessoas assim, homens e mulheres, tementes a Ele, dispostos a mudar, dispostos a serem fortalecidos na fé, na sua palavra, pelo seu Santo Espírito. O que nós não podemos é fechar os olhos. E principalmente não podemos achar que podemos continuar vivendo uma vida cristã associada com uma vida mundana. Paulo vai dizer, não os conformeis com este mundo, ou seja, não tomais a forma deste mundo, mas renoveis a vossa mente. Precisamos ter uma mente transformada, mudada pelo Espírito. É isso que Deus espera de nós. É isso que Jesus espera de mim e você. O verso 5 de Apocalipse 1 vai dizer, aquele que nos ama. Aqui é uma nota de louvor de João, a pessoa de Jesus. Aquele que nos ama, que nos libertou dos nossos pecados, que nos constituiu reis e sacerdotes. A Ele é a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Irmãos, a nossa vida precisa ser em adoração ao Senhor. E quando falamos de missões, independente de que sejam missões estaduais, nacionais, mundiais, independente disso, quando nós falamos de missões, nós estamos falando do chamado que Jesus fez a cada um de nós. É para cada um de nós. É para mim, é para o Hudson, é para o Alex, é para a Emoledi, para cada um de nós. E de todo mundo. Vocês são os meus missionários, vocês são os meus enviados. Cada um de nós aqui temos essa responsabilidade. Como eu falei para vocês, essa ideia de junta de missões, de juntas missionárias, isso é coisa moderna. No passado, as pessoas oravam umas pelas outras, colocavam a mão assim, põe a mão em cima da cabeça do Bruno e falavam assim, Bruno, o Espírito Santo está mandando você ir para a cidade vizinha pregar o Evangelho. Então, a pessoa que toma com dinheiro, vai lá, pegar uma bebinha dele, a oração, e ia. Ele não tinha medo. Hoje em dia, o que a gente faz? A África precisa ouvir falar de Jesus. O que eu posso fazer? Já sei. Eu vou pagar alguém para ir. Eu pago alguém para ir. Dou minha oferta. Quando eu falo pagar, eu dou minha oferta. Pronto. Fiz missões. Sou um missionário. Missões é muito mais do que isso. É bem certo que muitos de nós não podem ir. Muitos que estão aqui não podem ir. Talvez quando eu estou falando aqui, Deus está te incomodando, te chamando para ir para algum lugar. Isso aí é entre você e Deus. Né? Mas é bem verdade que a maioria não vai. A maioria fica, mas aquele que fica, ele precisa ver, ele precisa orar, ele precisa
investir e fazer. Eu estou de óculos, aqui o óculos passou por mim. Ele precisa investir em fazer. Nós precisamos ser esses chamados de Jesus, esses discípulos, que estão dispostos a fazer aonde nós estamos. Se eu não posso ir lá, eu faço aqui, dentro da sua casa. Tem alguém na sua casa que precisa ouvir falar de Jesus? Testemunho para ele. Tem um vizinho seu que precisa ouvir falar de Jesus? Fala de Jesus para ele. Tem alguém lá no seu trabalho que precisa ver o seu testemunho como cristão? Testemunho para ele. Na sua escola, na sua vida, irmãos. Você passa por quantas pessoas todos os dias? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você vive com ela todos os dias? Muitas vezes. Você passa por elas várias vezes por dia, todos os dias do ano. E você não fala de Jesus para ela, ela nem sabe que você é cristão. Ela nem sabe. Você precisa ser um missionário aonde você está. Isso é fazer missões. Começa em você. Amém? Amém. Toda a glória e o domínio pelos séculos dos séculos sejam dados a Ele. Em nosso Senhor Jesus. Feche seus olhos. E após a oração, nós vamos encerrar também a transmissão. Ó Deus querido, nós agradecemos ao Senhor. Agradecemos pelo teu cuidado. Agradecemos a Deus pelas tuas bênçãos, Pai, derramadas sobre nós, embora nós não as mereçamos, Deus, mas o Senhor as derrama sobre nós, nós somos imensamente gratos. Ó Deus, nós agradecemos também pela tua misericórdia, porque embora, ó Deus, sejamos falhos, pecadores, e muitas vezes, ó Deus, estejamos distantes, ó Deus, da tua vontade, distantes de fazer aquilo que te dá prazer, ainda assim, o Senhor permite que nós permaneçamos vivos, e a tua misericórdia faz isso por nós. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, perdoa, Deus, a nossa negligência, perdoa, Deus, o nosso jeito de ser, que muitas vezes está contrário à tua vontade. Ó Deus, que nós possamos abrir o coração para o Senhor, render, ó Deus, nossas vidas verdadeiramente a Ti, nos arrependendo dos nossos pecados, ó Deus, e nos colocamos como instrumentos, como vasos de barro, ó Deus, em Tuas mãos, para que o Senhor nos molde, nos transforme. Não queremos, ó Deus, ser como igrejas ouvidas, que sejam constantemente repreendidas pelo Senhor, mas ouvindo a repreensão, nós queremos ser transformados por Ti. Transforma, Deus, os nossos corações, purifica-nos e usa-nos para a honra e